Boa noite. Hoje nós vamos estar meditando sobre uma frase de Sócrates, que ele fala sobre a questão da sabedoria, da questão da pessoa que busca sabedoria, busca conhecimento. Então ele coloca três questões que diferenciam uma pessoa da outra. É o que nós vamos estar meditando nesse momento. A primeira diz assim, ó: pessoas inteligentes aprendem com tudo e com todos. Pessoas comuns aprendem com suas experiências. E pessoas estúpidas já têm todas as respostas. Então vamos parar um pouquinho para meditar na primeira frase, que ele diz que pessoas inteligentes aprendem com tudo e com todos. E na verdade é a questão que mais nós nos perdemos muitas vezes. Porque como ele descreve aqui, e eu creio dessa forma também, que nós podemos aprender com tudo e com todos. Só que nós, muitas vezes, estamos presos a todo um sistema, estamos presos a um monte de conceitos errados que aprendemos e trazemos muitas vezes desde criança, que nos limitam de crescermos, que nos limitam de aprendermos e nos tornarmos pessoas mais sábias. E quais seriam esses? Por exemplo, na maioria das vezes, muitas vezes nós nos prendemos só nas coisas grandes. Por exemplo, tem muitas pessoas, infelizmente, que só escutam aquelas pessoas que têm diploma, aquelas pessoas que têm muito estudo, têm status, e acham que só essas podem lhe trazer algum conhecimento. Não é que essas pessoas não vão trazer conhecimento. A questão é que, muitas das vezes, é na simplicidade que nós podemos aprender. E, na verdade, como Sócrates está dizendo, o aprendizagem ele está ligado a tudo. Porque a própria natureza, Deus nos deixou para nos ensinar. Então, nós podemos aprender com as crianças, nós podemos aprender com os animais, nós podemos aprender com a própria natureza. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava vendo outro dia, que os professores de artes marciais, muito dos movimentos que eles usam está ligado aos movimentos dos animais. Então eu vi que eles pegam o movimento dos macacos, o movimento dos tigres e os movimentos dos louva-a-Deus. E eu fiquei imaginando, tudo bem, eles pararam um tempo para observar o macaco, observar um grande trigo, um grande tigre, mas eles parar para ficar observando um louva-a-Deus, um inseto tão pequenininho. Então eu fui pesquisar sobre a questão do louva-a-Deus. Eu fiquei descobrindo que ele é um dos insetos mais poderosos que existe, podendo vencer até insetos maiores do que ele. E ele é um devorador. Ele devora numa velocidade e mata insetos e animais até maiores do que ele. Então aí que a gente consegue entender que muitas das vezes nós perdemos muito em aprender, porque só buscamos nas coisas grandes, nas coisas que nos trazem uma aparência, muitas vezes de sabedoria, e não são. Mas quando nós nos determos nas pequenas coisas, nós podemos estar aprendendo muito mais. Como eu falei antes, podemos aprender com a própria natureza, que a todo tempo ela busca nos ensinar. Então, por exemplo, muitas vezes que eu vejo, se nós fôssemos buscar um defeito na natureza, não tem defeito, é perfeita. Então, a partir do momento que eu vivo focado nessas coisas, eu vou estar sempre tendo a chance de aprender nas pequenas coisas da vida. E isso é a questão das pessoas inteligentes, que aprende com tudo e com todos. A todo momento, alguém pode estar me ensinando. Então, não devo ficar preso só aos grandes
pessoas que se acham inteligentes muitas vezes porque têm diploma, mas não, eu posso estar voltado a aprender com as pessoas mais simples. Muitas vezes uma pessoa simples, até mesmo uma criança, pode me ensinar muito mais do que um grande estudioso. Então, essa tendência que eu tenho que ter, porque muitas vezes eu me perco nisso. Como eu falei no início, nós viemos de um sistema que nos traz um monte de coisas que nós vamos guardando em nós mesmos e nos limitando. Aí não há um crescimento realmente. E a segunda frase que ele fala, pessoas comuns aprendem com as suas experiências. Só que muitas dessas vezes essas experiências não são boas. Porque tudo bem que aprendemos com essas nossas experiências, mas na maioria das vezes são experiências negativas. Sofremos primeiro para aprender. Temos que passar por momentos difíceis para que possamos aprender alguma coisa. Então, olha a diferença de um para o outro. Enquanto um aprende com tudo e com todos, o outro ele está preso e ele só aprende com as suas próprias experiências. Nem com a experiência dos outros, muitas vezes ele não consegue aprender, porque está limitado em si mesmo, está preso em si mesmo. Como diz, está olhando somente para si. Então, essa é a grande dificuldade de muitas pessoas, que precisam sofrer para crescer um pouco. Mas esse ainda não é o pior é o último, que fala de pessoas estúpidas. Já tem todas as respostas. Então, a partir do momento que essa pessoa já se acha autossuficiente, que ela se acha, ela crê que sabe de tudo, na verdade ela não sabe nada. Esses são os piores e mais problemáticos. E sabemos que existe pessoas de todo tipo, são vários tipos de pessoas que nós encontramos pela frente. Existem essas pessoas também, muito mais do que nós possamos imaginar, porque se acham que sabem de tudo. E esses, na verdade, são os piores, porque eles não sabem nada, e não aprendem nada, e não crescem. Então são coisas que nós precisamos realmente entender e ver qual é a minha situação que eu estou vivendo. Se eu sou uma pessoa que estou buscando aprender com tudo e com todos, ou eu só estou aprendendo com os meus erros, ou com meus acertos, seja lá o que for. Ou se eu acho que eu sou uma pessoa que eu sei tudo, que eu já sei de tudo, que eu não tenho que aprender com ninguém, que eu já sou autossuficiente. Então, essas são coisas que nós mesmos temos que perguntar a nós mesmos, fazer uma autocrítica de nós mesmos e saber que ponto é que nós estamos. E é algo que realmente que vai nos dar toda uma direção na nossa caminhada. A que ponto que eu estou? Eu estou no primeiro, que aprendo com tudo, ou eu estou no segundo, ou eu estou no terceiro? Ainda se eu estiver no segundo, ainda está melhor do que o terceiro, porque o terceiro é o pior de todos. Então são coisas que tudo há uma chance de mudança, basta eu querer mudar. Mesmo que eu esteja na terceira frase, aqui eu posso mudar. Eu posso tomar uma atitude de mudança. Ou se eu estou na segunda, que só aprendo com meus erros, eu posso mudar também. E posso começar a buscar, observar mais as pessoas, ouvir mais as pessoas, observar mais as coisas, me deter nas pequenas coisas da vida, nos pequenos detalhes, porque um detalhe faz toda a diferença. Muitas vezes nós não nos prendemos a detalhes, mas você já pensou que um detalhe faz toda a diferença? Uma casa sem acabamento, ela fica feia, ela fica sem graça. Então nós temos que estar atento a essas coisas. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês também fica lá em 2 Crônicas 1:10, que fala sobre a sabedoria, fala sobre a vida do homem mais sábio que já existiu, que foi Salomão, o segundo rei de Israel. Então o que ele pede? Ele pede lá no 10, ele diz assim, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então o que Salomão está fazendo aqui? Ele está pedindo a Deus sabedoria.
E uma das coisas que nós precisamos entender também que existe uma grande diferença entre inteligentes e sábios. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. O que é uma pessoa inteligente? Ser inteligente é você buscar conhecimento. Se você buscar conhecimento, você pode se tornar uma pessoa inteligente. Agora, sábio é para poucos. Por que é para poucos? Porque a verdadeira sabedoria, ela só vem de Deus. Assim como Salomão estava pedindo para Deus, e ele se tornou o homem mais sábio que já existiu em todos os tempos. Então, por quê? Porque ele pediu, e quando Salomão pede isso para Deus, ele tinha 20 anos, ele era um jovem. Ele era um jovem rei, e ele estava pedindo isso para Deus. Então, uma coisa que me veio à mente é o seguinte: por que Deus deu sabedoria para Salomão? Porque ele estava pedindo para que ele pudesse comandar o povo de Israel. Por isso Deus deu sabedoria para ele. Então, se nós pensarmos dessa forma, por que Deus daria sabedoria para alguma pessoa só para ela guardar, para ela não usar? Então, esta questão da sabedoria está muito voltada a por que você está pedindo sabedoria. Eu não sei se alguma vez você já pediu sabedoria para Deus, mas se você pediu, você já pensou para que você quer ser sábio? Essa é uma pergunta que Deus está fazendo também quando nós pedimos também. Por que eu vou pedir sabedoria para Deus? Para guardar para mim mesmo? Para impressionar as pessoas? Para me tornar poderoso? Então, essa é uma questão. Por que existem poucos sábios? Se nós olharmos na história, realmente, são poucos sábios que existem. Porque, na verdade, muitas vezes eles não têm nem sabedoria para pedir isso para Deus, assim como teve Salomão, um jovem de 20 anos. Então, Deus consentiu sabedoria para Salomão porque ele pediu, porque ele tinha um propósito. E o propósito era governar de maneira justa o povo de Israel. E Deus o tornou o rei mais sábio que já existiu em toda a história. Então, essa é a questão. Se você quer ser sábio, pense primeiro por que você quer a sabedoria de Deus. E certamente, se o teu propósito for bom, Deus vai te conceder sabedoria. Agora, Ele vai olhar para ti, para o teu coração, e realmente ver o que tu está pedindo e por que tu quer essa sabedoria. Então, essa é a grande diferença de nós sermos inteligentes e nós sermos sábios. E tudo isso faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Agora, basta também que eu tenha essa tendência de estar disposto a aprender. Porque a pessoa que busca a inteligência, busca a sabedoria, ela está aprendendo o tempo todo. Ela nunca vai chegar num estágio de dizer que já sabe tudo, como nós vemos no terceiro ponto aqui. Que a pessoa que já se acha super autossuficiente. A pessoa que tem inteligência, ela vai estar buscando cada vez mais isso, porque ela sabe que por mais que ela não sabe nada ainda. Porque o que nós sabemos da vida? Não sabemos nada. Por mais que nós venhamos a adquirir conhecimento e sabedoria, temos muito mais que aprender e temos muito mais que crescer. É esse sentimento que existe, que deve existir dentro de nós, quando realmente nós estamos buscando uma vida de inteligência, uma vida de sabedoria. E isso agrada a Deus. Agora, a base principal, como eu falei antes, foi o que Salomão fez. Ele tinha um propósito, porque ele estava pedindo sabedoria. Por isso, Deus o tornou o homem mais sábio que já existiu. Então, se você for pedir sabedoria para Deus, pense primeiro por que você quer ser sábio. E se teu propósito for bom, eu tenho certeza que Deus vai te conceder sabedoria. Amém? Uma boa noite e até o próximo vídeo.